Meus amigos e minhas amigas, é uma honra ser convidado para participar desse evento do MIPAD, Pessoas Afrodescendentes Mais Influentes, uma iniciativa da sociedade civil global em apoio à Década Internacional da ONU para Afrodescendentes, nomeada de 2015 a 2024. Cumprimento essas entidades pela excelência do trabalho, buscando para o mundo um caminho inclusivo, de igualdade, sem racismo e discriminação. Ao saudar o fundador da família MIPAD, senhor Camil, bem como a senhora Nina Silva, diretora do MIPAD no Brasil, cumprimento carinhosamente a todas as lideranças mundiais que participam desse belo evento. Deixem que eu me apresente. Sou o senador Paulo Paim, da República Federativa do Brasil. Estou no 3º mandato de senador. Fui 4 vezes deputado federal. Participei com orgulho da elaboração da nossa Constituição, a Constituição brasileira. Presido pela 3ª vez a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. Confesso que trago nos lanhos da minha alma e da minha pele negra os gritos dos meus antepassados que vieram da África. Tenho a esperança do sol, o desafio das montanhas, a inquietude e a rebeldia dos rios desse continente de além-mar. Eu vim do sul do Brasil, do Pampa Gaúcho, terra do índio Sepete Araju, de João Cândido, do Almirante Negro. Senhoras e senhores, o planeta Terra é a nossa casa. Sim, a nossa casa, onde vivemos e exercitamos essa maravilhosa experiência chamada vida. Por isso, devemos fortalecer a absoluta necessidade de cuidar dela, protegê-la e respeitá-la. É a partir desse sentimento e espírito que devemos avaliar todas as graves questões que atingem a humanidade. A falta de solidariedade, a violência, da fome, da miséria, a insensatez das guerras, a destruição do meio ambiente. Cuidar da nossa casa é compreender que tudo está conectado. Pessoas, diversidade, natureza, democracia, justiça, direitos humanos, economia e bem-estar social. A felicidade da humanidade está ligada de forma íntima e coletiva à consciência dos governos. Todos nós vivemos sobre o mesmo teto, na mesma casa. Por isso, senhoras e senhores, o Brasil passa por um dos piores momentos da sua história e eu tenho que falar, a Constituição e a democracia sofrem ataques. Direitos e conquistas do nosso povo são alvo de impiedosos e governos sem compromisso humanitário. A escravidão se perpetua até hoje, na falta de vida digna, na fome, na pobreza, no desemprego, no descaso com a saúde e a educação, no ódio, na violência, que elimina crianças, jovens, mulheres, na violência policial, na saga dos desempregados, dos sem-teto, dos sem-terra, dos desesperados e dos desgarrados. O racismo estrutural da sociedade brasileira discrimina, açoita pelo olhar, mata pela cor da pele, destrói vidas. Somos 56% da população desse país. A grande maioria é pobre, vive nas periferias e favelas. Temos a maior concentração de renda do mundo. Em 2018, 76% dos assassinatos no país foram de negros. 68% entre as mulheres assassinadas. De 2008 a 2018, os homicídios tiveram um aumento de 11,5% para os negros, enquanto que os não negros diminuiu 12,9%. Dos jovens entre 15 e 29 anos que não estudam nem trabalham, 62,9%, 63%
são negros. Morrem no Brasil 14 negros devido à Covid-19 para cada 10 não negros. Os negros são os mais vulneráveis. O Estado se omite saúde, água potável, saneamento básico. Mas, enfim, com muito diálogo e convencimento, o Senado aprovou o projeto de nossa autoria que prevê, pelo menos, registro de pobres e negros infectados pela Covid-19. Esse projeto fortalece a elaboração de políticas públicas efetivas na pandemia e na pós-pandemia para negros e brancos. Mas, infelizmente, ele dorme em algum canto da Câmara dos Deputados. O cenário do Brasil é de exclusão. Vivemos um descaso social, um distanciamento do processo civilizatório e de direitos humanos. Amarguramos uma falsa democracia social. Aqui é um apartheid brasileiro. Está terminando no Senado projeto de minha autoria que equipara a pena de injúria, porque tudo é injúria racial, a pena de crime de racismo, conforme diz a Lei CAO, a qual fui relator. Os menores salários, sim, são reservados aos negros. A mulher negra ganha a metade do salário de um homem branco na mesma função e com a mesma produtividade. Não é verdade que o Congresso brasileiro representa, como dizem, o corte da sociedade. Apenas 24% dos deputados são negros. Senador, apenas um, esse que vos fala. O Laboratório de Estudos Políticos Sociais, em 2018, realizou pesquisa sobre os parlamentares, o chamado ranking cidadão. Esse estudo, coincidência ou não, avaliou o desempenho dos parlamentares em temas como raciais, trabalhistas e de previdência social. E aí, por isso falei, coincidência ou não, o nosso nome foi o mais bem avaliado, através da defesa desses temas e da apresentação de projetos. O Brasil precisa de mais negros e negras na política, nas esferas de decisões nacionais, pois é aí que se dão as mudanças estruturais que tanto precisamos. O sistema político partidário e eleitoral só é bom e conveniente para poucos, é ajustado para o interesse de uma minoria. Esse mecanismo, na verdade, alimenta a desigualdade e o racismo estrutural. É uma luta muito difícil, as forças contrárias são enormes, mas saibam, nunca desistimos, sempre vamos em diante, caminhando, fazendo um bom combate, conversando, dialogando com negros e brancos. Senhoras e senhores, em 2020, o Estatuto da Igualdade Racial, Lei Federal 12.288, de nossa autoria, completou 10 anos de existência. Ele foi inspirado na Carta da Liberdade contra o Apartheid, lá da África do Sul, que nos foi entregue por Winnie Mandela, quando estivemos naquele país, numa comissão representando o Congresso Brasileiro e a Assembleia Nacional Constituinte, formada por mim, Domingos Leonelli, João Herman, Benedita da Silva, Edmilson Valentim, Carlos Alberto Caó, exigindo a libertação de Nelson Mandela. É um documento do povo brasileiro. O documento que recebi das mãos da Winnie Mandela trazia esperança e novos tempos para a África do Sul e para o mundo. Igualdade de direitos, vida digna, trabalho justo, distribuição de renda. O Estatuto da Igualdade Racial foi construído a partir daí. É um poderoso instrumento de combate ao racismo, às discriminações e aos preconceitos. Infelizmente, os governos, o próprio Estado brasileiro, deixaram-nos de lado. Nada fazem para colocá-lo em prática. Defendemos a política de cotas do Supremo Tribunal Federal. Dialogamos, ganhamos por 10-0. Logo em seguida, então, o Congresso aprovou e a lei foi incorporada ao Estatuto da Igualdade Racial. Hoje, 54% das vagas em universidades públicas são preenchidas por negros, mas nas particulares, apenas em torno de 10%.
No Congresso ainda temos imensas dificuldades em aprovar medidas que combatam efetivamente o racismo, de bem-estar social à população negra. Recentemente, um ministro do Supremo Tribunal Federal determinou que as regras de recursos e de propaganda entre candidatos negros e brancos devem ser aplicados nas eleições municipais de forma igualitária. Um enorme avanço. Assim, eu disse, e creio que se combate o racismo. Ainda há muito por fazer, fizemos muito, tenho certeza, mas precisamos de uma reforma eleitoral e partidária. Somente assim é que os negros e negras terão espaço na política. Destaco que estou relatando uma proposta popular apresentada pela grande coalizão negra por direitos na Comissão de Direitos Humanos do Senado. Eles propõem que a abordagem dos agentes públicos não possa ser baseada em preconceito de qualquer natureza, raça, origem étnica, gênero, orientação sexual ou culto. Estamos dialogando com todos para avançar nessa proposta. O Brasil tem um enorme débito com a sua história. As correntes precisam ser rompidas, as feridas expostas, mas fechadas pela solidariedade, pelo amor, pela fraternidade, pelo respeito às diferenças e às diversidades. A democracia se fortalece com direitos e oportunidades iguais para brancos e negros, indígenas, pessoas com deficiência, da livre orientação sexual, imigrantes, migrantes, refugiados, homens e mulheres. Eu sempre digo que a primeira verdade que recebemos é da infância, quando sentimos, mas não questionamos. A segunda verdade é da revelação que dói, que choca. É a percepção que nos impuseram uma grande mentira. A terceira verdade é aquela que está nos acompanhando, aquela que vem acompanhada da dignidade humana. É a verdade da transformação. E é por essa terceira verdade que aqui nós estamos. Queremos transformar a realidade em que sempre viveram os que sofrem discriminação. O mundo todo está discutindo o aumento da violência, do racismo, das discriminações. A discussão ultrapassou fronteiras, adentrou parlamentos, está além da política, no esporte, no meio artístico, nas escolas, nas poesias. É preciso levar adiante essa discussão, denunciar, dizer ao mundo que é necessário dar um basta ao racismo, dizer que é preciso solidariedade entre as pessoas, os povos, os países. A humanidade só evolui com respeito e amor, paz, felicidade, justiça social. Outro mundo é possível, sem racismo, sem fome e miséria. Penso eu que o Brasil tem um enorme desafio pela frente para com o continente africano, com os países das Américas, da Europa e dos demais continentes, que comungam dos mesmos pensamentos de integração global, de forma respeitosa e soberana. É fundamental trocar experiências de combate ao racismo, fazer intercâmbios. A internet, as redes sociais, as tecnologias estão aí para ajudar. Temos que ser solidários. As relações diplomáticas devem incentivar a aproximação dos países, estimular a convivência, a boa vizinhança, respeitando mutuamente a política externa de cada um, aumentar e diversificar os conteúdos econômicos, comerciais, financeiros, científicos, educacionais, turísticos. A cultura é o melhor caminho para abraçar e fazer das nossas insignificâncias grandes atos de integração e amorosidades, buscando com a junção de forças crescimento e desenvolvimento sustentável, social e econômico. Senhores e senhoras, nós negros temos história, raiz, berço. Não podemos baixar a cabeça. Somos altivos,
na esperança e na dor. Lutamos ao longo da nossa vida contra o racismo. Defendemos os quilombolas, os indígenas, os imigrantes brancos e negros, o que, creio eu, que um país, para ser uma nação, precisa olhar para todo o seu povo. A história de resistência do povo negro no Brasil tem que ser contada. A lei sobre a história e a inclusão da cultura afro-brasileira já foi aprovada há muito tempo e foi implantada em somente 25% dos municípios brasileiros. Referencio aqui agora a luta de Zumbi dos Palmares, assassinado por ter desafiado o poder existindo liberdade e justiça. Foi esquartejado. Lembro aqui a saga dos lanceiros negros na Guerra dos Farrapos, enganados, traídos e massacrados em vez de libertos. Por fim, quero falar de um grande homem, um homem do Brasil, mas do mundo, que combateu e fez a boa luta contra o racismo. Falo do ex-senador Abdias Nascimento, falecido no ano de 2011. No ano de 2009, lembro quando Abdias completou 95 anos. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil, conhecido como Itamaraty, fez uma homenagem a ele, em um evento internacional. Eu fui convidado para representar o Parlamento brasileiro. Emocionado, naquela noite escrevi um poema a Abdias e fui lá e recitei este poema que escrevi em homenagem a esse grande homem. Eu disse: Abdias, um homem à frente do seu tempo. Tua vida, Abdias, foi dedicada a essa causa. A nossa causa, a causa da nação negra. Meu velho e querido Abdias, o nosso povo é de contar em versos e prosa a tua história. A história de um guerreiro, a história de um lutador. Ah, os poetas. Os poetas hão de lembrar de Abdias. Falarão de um homem negro, de cabelos brancos, barba prateada, que independentemente do seu tempo, nunca parou. Fez da sua guerra a nossa batalha. Como ninguém, nunca tombou. Que as ideias não tombam. Foi dele e é nossa a bandeira da igualdade, da justiça e da liberdade. Que as gotas de sofrimento arrancadas do teu corpo, Abdias, se tornem pérolas, luzes, estrelas a iluminar a jornada do nosso povo, da nossa gente. A rebeldia das suas palavras, que somente os guerreiros ousam, estão sim gravadas na história da humanidade, nos nossos corações e nas nossas mentes. Viva o povo negro! Viva o Brasil! Viva o planeta Terra! Viva a casa de todos nós!